nesta atividade que os professores do primeiro ciclo têm de ensinar a ler, escrever e contar, muitas vezes esta atividade da escrita é relegada para um segundo plano. Não se trata de dominar o desenho das letras, a articulação das palavras, não estou a dizer nesse sentido. Trata-se da escrita como exercício autónomo, de expressão de pensamento, de expressão de emoções. E este aspecto, esta escrita, este ensino, aprendizagem da escrita é muitas vezes relegada para um papel secundário. E porquê? Porque este trabalho com a escrita exige tempo e exige treino. Tempo e treino no sentido de conduzir a uma clareza na apresentação dos conteúdos. E por isso, muitas vezes, como exige bastante tempo e exige treino com atenção permanente, é relegado para um segundo plano. A verdade é que, por esta razão, os alunos estão destreinados. E, como estão destreinados também, quase por consequência, não gostam de escrever. A necessidade de escrever na ótica dos alunos provoca estranheza. Obviamente, se eu não estou habituado a praticar a escrita, isso vai se refletir na minha atividade e no meu gosto pela escrita. E para trabalhar o gosto pela escrita é necessário criar um ambiente, é necessário criar um contexto. Vamos dizer que é preciso, de certo modo, imergir o aluno num contexto em que ele se sinta mergulhado, em que a escrita, em que os momentos de escrita criativa, de escrita pessoal, de escrita original, não apareçam ali caídos do céu, não apareçam ali descontextualizados, mas ao contrário, apareçam ali como que nós somos envolvidos num processo. E porquê? Porque quando os alunos estão envolvidos por este processo de imersão na escrita, habitualmente eles começam por escrever primeiro por imitação, imitando textos de autores, de histórias que conhecem, e depois passam para um segundo nível, que é o da inspiração. Ou, se quiserem, também da transgressão. O que é que significa transgressão aqui neste contexto? Eles leram uma história, ouviram uma história, e depois, se eles estão treinados, se estão num ambiente em que a escrita criativa, em que a escrita é autónoma e é cultivada e é promovida, eles vão querer transgredir. Se leram um conto em que aparece um gigante, eles vão pôr um anão. Se aparece num conto a dizer que é vermelho, eles vão pôr branco, porventura. E isto é muito interessante e muito curioso. A experiência com o trabalho que eu tenho com os professores diz-me que quando os alunos são motivados, são envolvidos por esta dinâmica, escrevem e têm ideias muito, muito interessantes. Apesar de tudo isso, nós temos de reconhecer que a escrita é um processo complexo. E é um processo complexo por várias razões. Em primeiro lugar, porque envolve a elaboração de conteúdo. Ou seja, quando um aluno escreve uma história, ele facilmente percebe que tem de dizer alguma coisa que faça sentido. Isto é, ele tem de delimitar, mesmo que não o diga assim, ele tem de delimitar a natureza, o objetivo, a função comunicativa do texto. Ele tem de certo modo, de conhecer e reconhecer as expectativas do leitor do texto. Se é só o professor, se são os colegas, se são os pais. Portanto, o conhecimento das expectativas do leitor é também importante. Depois ele tem de controlar o próprio processo da escrita. E elaborar o conteúdo é, portanto, uma dificuldade da própria escrita. Depois, uma segunda dificuldade tem a ver com a escrita em si. Porquê? Porque ele não só tem de escolher as ideias, como tem de as verbalizar, tem de as redigir. E, portanto, ele tem de fazer isso com propriedade, de um modo organizado e coerente. Tem de usar as regras próprias da gramática e dos sinais de pontuação. E é muito interessante isto porque muitas vezes em muitos textos, por exemplo, a transgressão das regras da gramática aparece-lhes como um momento lúdico, como um momento em que se divertem, como um momento em que eles experimentam alguma coisa de verdadeiramente lúdico. E o professor tem de aproveitar estes momentos de transgressão da gramática
para ensinar pela exceção. Porque nós aprendemos pela regra, mas também aprendemos pela exceção, e isso é muito, muito importante. A escrita é complexa e é muitas vezes difícil porque também exige e reclama um processo de reescrita. Ou seja, quando o aluno escreve no seu caderno ou porventura escreve no computador a sua história e a organiza, por mais bem escrita que ela esteja, isso exige um trabalho de revisão. Isso exige que o aluno se debruce novamente sobre o texto e veja se o texto tem cabeça, tronco e membros, se o texto está bem articulado, se o texto, se as palavras estão na ordem certa, se é aquilo que ele quer dizer, se a história é capaz de seduzir o leitor. Isto exige tempo e exige treino naturalmente. E por isso é complicado.